Olá, meus amigos e parceiros, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos lá dar continuidade na série solar e nesse vídeo iremos abordar um subtema dentro das aplicações da energia solar que é o uso fotoquímico e vamos falar pontualmente sobre a fotossíntese, parte 3.1. No processo de fotossíntese natural, os carboidratos são formados nas plantas verdes de uma forma muito eficaz com a ajuda da clorofila como catalisador. O dióxido de carbono do ar é convertido em açúcar e amido usando energia luminosa. Este método da natureza é a maneira mais eficaz de usar energia solar até hoje. Já faz algum tempo que vários institutos de pesquisa tentam replicar esse processo natural, ou seja, iniciar a fotossíntese técnica, que discutirei com mais detalhes abaixo. A importância dessa pesquisa é explicada quando se considera que o armazenamento de energia fotoquímica em estados eletrônicos estacionários da matéria é até 100 vezes mais eficaz do que o armazenamento em vibrações atômicas. No entanto, é ainda mais importante manter esse nível de carga pelo maior tempo possível até que a carga seja necessária novamente. Portanto, os estados superiores alcançados da molécula, que ocorrem por meio de carga por meio de conta de luz, também devem ser acoplados a um produto armazenável, sendo a substância cis-estilbeno mencionada como exemplo molecular. A eficiência do processo biológico de conversão de luz parece quase fantástica, porque praticamente cada quantum de luz que atinge o centro de reação causa uma separação de carga ali. A saída de luz é, portanto, quase 100%. Entretanto, uma grande parte da energia é perdida durante a separação de cargas, de modo que no final cerca de 40% da energia luminosa é fixada na etapa primária da fotossíntese, uma eficiência ainda muito considerável. E apesar de todas as perdas adicionais durante os processos fotossintéticos, a eficiência energética geral das plantas fica entre 3% e 4%. A fotossíntese consiste em várias etapas sucessivas nas quais participam vários componentes celulares. A engrenagem central dessa estrutura, o motor da máquina de fotossíntese, por assim dizer, é o centro de reação, no qual ocorre a conversão da energia luminosa em energia eletroquímica e, finalmente, em energia química. Este centro de reação é composto por aproximadamente 1.200 blocos de construção de aminoácidos. O princípio desse processo foi descoberto em 1965 pelo biólogo Dr. Walter Stucknius da Universidade Rockefeller, em Nova York, mas só foi estudado com mais detalhes nos últimos anos. Trata-se de uma fotossíntese bacteriana em que o armazenamento de energia é obtido por meio de uma diferença de potencial elétrico. Em contraste com as bactérias que usam luz, as plantas verdes têm uma extensão especial. Ao adicionar ao centro de reação, então chamado de fotossíntese segundo, elas são capazes de usar a energia capturada para dividir a água, produzindo hidrogênio e oxigênio biologicamente ligados. A razão pela qual os pesquisadores da fotossíntese estudam principalmente bactérias e não plantas verdes é que a utilização de luz bacteriana é uma forma simplificada de fotossíntese vegetal. Além disso, o centro de reação das bactérias roxas tem semelhanças com o sistema de fotossíntese segundo das plantas. Falo sobre essas bactérias com mais detalhes no capítulo sobre hidrogênio. Cientistas da Universidade da Califórnia, em São Francisco, juntamente com colegas do Centro de Pesquisa AMES da NASA em Mountain View, Califórnia, estão experimentando com sucesso um pigmento vermelho chamado bacteriorhodopsina. A clorofila usada na natureza é conhecida por refletir a cor verde. A molécula de proteína encontrada nas membranas celulares de bactérias que vivem em soluções salinas saturadas, Halobacterium halobium, é essencialmente uma bomba de prótons alimentada por luz. Como os prótons são eletricamente carregados, nesse caso, são íons de hidrogênio, esse processo converte a luz solar em energia elétrica. Essas bactérias salinas preferem viver na água do Mar Morto, e os aproximadamente 100.000 pigmentos vermelhos, em forma de mola espiral, contendo proteínas, por bactéria liberam de 100 a 250 prótons por molécula e segundo do núcleo bacteriano quando expostos à luz. A diferença de voltagem resultante entre a parte externa carregada positivamente e a parte interna carregada negativamente da célula é pouco menos de 0,3 V. O ganhador do Prêmio Nobel de Química, Peter Mitchell,
chama esse potencial eletroquímico de força protomótica ou, análogo ao termo eletricidade, proticidade. O pigmento usa esse poder para produzir trifosfato de adenosina, ATP, armazenador de energia, o que significa que o princípio também poderia ser usado para armazenamento de energia, além de outra possível aplicação na dessalinização de água do mar. O sistema ADP, ATP é, por assim dizer, o centro energético de todos os processos vitais. Durante a conversão de ADP, adenosina difosfato, em ATP, adenosina trifosfato, as energias são convertidas na ordem de magnitude das reações químicas normais. O interessante sobre esse princípio é que, ao contrário da fotossíntese ou respiração natural, ele ocorre diretamente e sem processos redox. O Instituto Microbiológico da Universidade de Moscou agora conseguiu determinar a sequência de aminoácidos do componente proteico, de modo que a estrutura da bacteriorhodopsina foi amplamente esclarecida. No Instituto Max Planck de Bioquímica em Martinsried, perto de Munique, o professor Dieter Oesterheld está investigando a base molecular desse processo, tendo já começado a liberar os pigmentos da Holobacteria alobium da membrana celular em 1969 no Instituto Stuyck-News. Ao fazer isso, ele se depara com outro pigmento, desta vez amarelo, que está intimamente relacionado ao pigmento visual retinal nos olhos de humanos e animais, e que desempenha o papel de um interruptor que é ativado pela luz. Na bacteriorhodopsina natural, o transporte externo de prótons começa dentro de alguns trilionésimos de segundo após a exposição à luz, um feixe de luz viaja apenas alguns milímetros nesse tempo. A equipe de Oesterheld consegue recriar parte da fotossíntese bacteriana em um tubo de ensaio. Incorporados à parede de uma vesícula de gordura artificial, lipossomo, os blocos de construção de proteínas funcionam como em uma célula viva. Assim que a luz incide sobre a construção, o ciclo de elétrons começa e os prótons, íons de hidrogênio H+, são bombeados através da membrana artificial. No bloco de construção de proteínas ATPase, o trifosfato de adenosina, ATP, rico em energia é produzido a partir do difosfato de adenosina, ADP, e do fosfato, P, e, portanto, a energia luminosa é ligada na forma de energia química. Nada menos que o Prêmio Nobel de Química de 1988 foi concedido aos três cientistas do Instituto Johannes Deisenhofer, Robert Huber e Hartmut Michel por seus anos de trabalho na elucidação completa da estrutura espacial dos complexos moleculares da bactéria roxa Rhodopseudomonas viridis. A imagem tridimensional da molécula e suas subunidades, gerada por computador no âmbito do Centro de Pesquisa Colaborativa 143 da Fundação Alemã de Pesquisa, Processos Primários da Fotossíntese Bacteriana, mostra o conversor de energia biológica da luz em energia química. Os modelos moleculares também mostram como os raios de luz são coletados por moléculas de corante e transmitidos ao centro de reação fotossintética, um processo que envolve 50.000 reflexões com cerca de 10.000 átomos, que ocorrem em alguns trilionésimos de segundo e com quase nenhuma perda de energia. Segundo Huber, essas fotocélulas biológicas funcionam como bombas de elétrons. Além de Oesterheld, pesquisadores de vários outros países também estão trabalhando em uma elucidação mais profunda do composto proteico semelhante à retina. A amlodopsina foi descoberta por Y. Mukorata, e Rua MacDonald e J. Lamy demonstraram que ela bombeava íons de sódio exclusivamente. Como resultado, mais prótons entram na célula e formam ATP. Uma aplicação técnica também está sendo desenvolvida em Israel e na Hungria. Entretanto, a produção de grandes superfícies completamente revestidas com membranas roxas provou ser extremamente complicada e demorada, de modo que o uso prático ainda não está à vista, em 1985. Nessa época, os pesquisadores americanos da NASA, Professor Bailey e Dr. Callahan, desenvolveram uma nova teoria sobre a capacidade dos insetos de converter energia solar. Eles chamam o processo de conversão de energia de ondas eletromagnéticas, EVEC, porque descobriram que a radiação eletromagnética é convertida em impulsos elétricos após ser recebida na forma de luz pela retina. Em 1987, o Grupo de Trabalho de Fotossíntese Técnica de Berlim apresentou uma usina biosolar móvel com um grande concentrador de luz solar no Congresso Mundial de Tecnologia Solar em Hamburgo.
No início da década de 1990, os experimentos do professor Michael Gratzel tornaram-se conhecidos. Suas células solares sensibilizadas por corantes também foram modeladas em células vegetais. Discutirei essa variante muito interessante com mais detalhes abaixo. Com o cálculo da primeira etapa de transferência de energia da fotossíntese bacteriana por Reinhold Eger da Universidade de Freiburg e pelo químico Shiron Mack da Universidade do Sul da Califórnia, outro sucesso em direção a uma célula solar biológica foi relatado em 1994. Em 1998, na Conferência sobre Conversão de Energia Fotoquímica e Armazenamento de Energia Solar em Berlim, John Turner, pesquisador do Laboratório Nacional de Energia Renovável em Golden, Colorado, apresentou uma célula solar autossuficiente de 2 estágios baseada no modelo de fotossíntese, que divide a água com uma eficiência recorde de cerca de 12% usando luz solar para produzir oxigênio e hidrogênio. No entanto, a folha de Turner contém metais caros e raros. Além disso, ele mal funciona por um dia antes de enfraquecer e acabar se tornando inutilizável. O Departamento de Tecnologia de Energia Solar do Instituto Rhein-Meitner em Berlim está exibindo uma célula solar úmida na qual, semelhante à célula Gratzel, a camada semicondutora das células convencionais foi substituída por água. Após a virada do milênio, o comprometimento nessa área aumentou um pouco, especialmente na direção da implementação técnica prática. No entanto, ainda levará alguns anos até que o potencial adormecido aqui leve a investimentos comerciais. Em junho de 2004, pesquisadores americanos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, conseguiram isolar um complexo proteico dos cloroplastos, grãos das folhas verdes, do espinafre que assume a tarefa de fotossíntese em uma célula. No entanto, biólogos da Universidade Ruard Bochum e do Instituto Max Planck de Química Bioorgânica publicaram em meados de 2006 que os primeiros passos da fotossíntese são completamente diferentes do que se supunha anteriormente. A questão é em que ordem ocorrem os primeiros processos de fotossíntese, que ocorrem em intervalos de tempo de alguns picosegundos, um ps igual a 10 a 12 segundos. Essencialmente, os pesquisadores obtiveram 2 insights importantes que corrigiram radicalmente o estado anterior do conhecimento. A primeira etapa da reação é realizada por uma única clorofila, que antes não se pensava ter sido planejada para essa finalidade. E o processo de transmissão da excitação luminosa é muito mais rápido do que o processo da primeira reação química, ou seja, o acúmulo de um gradiente elétrico através da membrana. As novas descobertas agora fornecem a explicação molecular para o poder oxidante extremamente alto, antes mal compreendido, necessário para dividir a água em oxigênio e prótons, a função central para armazenar energia solar na fotossíntese. Espera-se agora que isso tenha um impacto nos chamados processos biomiméticos, que visam recriar artificialmente processos naturais. Quase ao mesmo tempo, um grupo de pesquisa das universidades de Genebra e Würzburg anunciou que havia conseguido pela primeira vez imitar mais do que apenas etapas individuais da fotossíntese. Para fazer isso, os cientistas constroem e usam sistemas supramoleculares, ou seja, moléculas que formam um sistema comum com propriedades inteiramente novas por meio de uma interação relativamente fraca, como a ligação de hidrogênio. Se as moléculas envolvidas forem selecionadas corretamente, ocorre um processo de auto-organização que torna desnecessária a intervenção externa. Essas construções moleculares transportam portadores de carga liberados durante a excitação pela luz para um dispositivo de armazenamento de elétrons tão rapidamente que eles não têm tempo para se recombinar. Ao chegarem na área de armazenamento, os elétrons garantem um acúmulo de prótons. Para então abrir os portões, uma molécula especial pode se acoplar à estrutura, o que primeiramente interrompe a fotossíntese, em segundo lugar, abre um canal de saída para os prótons. O problema, porém, é que o canal através do qual o meio acumulado flui ainda não pode ser fechado novamente. Então, quando todos os prótons fluíram para fora, o armazenamento não é mais reabastecido. Se você achou este conteúdo útil, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Vamos juntos espalhar essa mensagem sobre tecnologias renováveis e sustentáveis e fazer a diferença. Até a próxima! Siga-nos no Instagram, @ecosolarER.